avisaram para a gente começar? Eu acho que sim, né? Bem, eu imaginei que tivesse algum tipo de introdução, mas como não há, é até melhor assim. Boa noite a todos. Tenho muito prazer em estar aqui e muito entusiasmo também em estar ao lado do Deltan, porque sou entusiasta da Operação Lava Jato desde o princípio. É uma operação inédita no Brasil, complexa, extensa, e que, como toda operação envolvendo seres humanos, também tem os seus problemas. Mas eu sempre vi os problemas que surgiram com um olhar construtivo. Eu sabia que estava diante de algo que a minha geração de políticos que fracassou, de uma certa maneira, na luta contra a corrupção, não conseguiu realizar. Eu preciso que uma operação dessa dimensão abrisse o horizonte e pudesse realmente nos fazer pensar em alguma mudança real no Brasil. Sobretudo a partir desse lema de que a lei vale para todos, independente das suas posições. Deltan, às vezes, é acusado de ser jovem, ser jovem e entusiasta. Eu, pessoalmente, não levo a sério essas acusações, porque, pelas mesmas razões, eles me acusam de ser velho decadente. Então, na verdade, a falta de documento joga na luta contra a nossa situação etária. Mas eu também, no livro do Vladimir Neto, eu tive a oportunidade de mencionar alguns aspectos da Operação Lava Jato que eram realmente inéditos e contribuíram muito para o sucesso. Evidentemente, sem contar o talento de cada um de vocês. Mas alguns aspectos que me parecem importantes. Primeiro, foi uma reunião de instituições, a Receita Federal, a Polícia Federal e a Procuradoria da República. Eu acho que isso deu uma qualidade maior ao trabalho. O segundo lugar foi, no meu entender também, foi essa articulação internacional. Pela primeira vez foi feita uma articulação internacional para buscar exatamente onde estava o dinheiro. Também o talento aí, o conhecimento também deve ter desempenhado um papel importante. O próprio juiz Sérgio Moro já trabalhou nessa questão de lavagem de dinheiro, tem uma noção desse problema. Então, esses elementos associados a um instrumento que veio do parlamento, que é a delação premiada, que hoje falam tanto da delação premiada, isso foi aprovado. É um novo instrumento na legislação brasileira. Tudo isso fez com que a Operação Lava Jato pudesse realmente levantar para nós um pouco o véu da política brasileira, e nós pudemos ver também a relação dos partidos com as empreiteiras, nós pudemos ver o que é o partido. Hoje mesmo eu estava em casa pensando nessa questão das eleições da Venezuela, onde 34 milhões de dólares foram colocados, ou pelo menos planejados. A Mônica Moura recebeu 11 milhões de dólares, e fico pensando, gente, os brasileiros precisam conhecer que o dinheiro deles também, de uma certa maneira, fomentou essas coisas que acontecem na Venezuela, cujos rastros de sangue estão presentes até agora. Hoje mesmo pode ter morrido alguém lá nesse contexto. Então, para mim, é um orgulho muito grande e um prazer estar perto de você, discutindo essas questões. E no nosso primeiro encontro, ali nos bastidores, você me disse que a Lava Jato era também uma constelação de situações favoráveis, que houve uma série de fatos imprevistos, mas que acabaram desempenhando um papel muito importante no desenvolvimento da relação. Você pode, da operação, você pode falar um pouco sobre isso? Com certeza, Gabriela. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês pela calorosa recepção. Eu estou acostumado a me emocionar no final, mas não no começo. Eu me sinto efetivamente entre amigos. Agradeço ao Marcos e ao Tomás por acreditarem nesse projeto que foi esse livro. O coração desse livro é lembrar a sociedade, é trazer reflexão o fato de que é necessário, além da Lava Jato,
Eu estou aqui com vários parentes do Rio de Janeiro, da minha esposa querida, amada, está aqui também. As colegas assistentes, alguns juízes, como William Douglas, procuradores, colegas como Mônica, Artugueiros. Queria agradecer a todos vocês a presença, Nelsinho, ator, Thiago Lacerda. Obrigado pela presença de vocês, eu me sinto muito em casa aqui com vocês. E queria dizer que aqui com o Gabeira eu me sinto pequeno. Isso me traz uma expressão americana que é humbling. É humilhante no sentido de nos trazer humildade, estar ao lado do Gabeira aqui hoje. Eu confesso que eu não conhecia de modo sistematizado o pensamento do Gabeira, mas antes do nosso encontro eu tive o privilégio de ler esse livro, Democracia Tropical. E eu fiquei impressionado com como alguém que não está dentro do Lava Jato pode ter uma visão tão precisa do que aconteceu. E é um livro que ele faz, e eu vou recorrer a ele em alguns momentos, ele faz uma comparação entre o passado, desde a ditadura, as diretas já, o presente, o que aconteceu em 2016, que o Gabeira chama de talvez o ano mais intenso desde a redemocratização, e ele lança um olhar sobre o futuro, que é um olhar parecido com o olhar que nós lançamos. Existe uma tensão entre desesperança e esperança, depois a gente pode conversar mais sobre isso. E como colocava o Gabeira, na nossa percepção, a Lava Jato, ela decorreu sim do esforço, da dedicação, do preparo das instituições públicas, do amadurecimento das instituições desde a democracia, decorreu daquilo que vocês colocaram na nossa Constituição. Agora ela decorreu de um conjunto de fatores tão amplo, tão improvável, uma série de condições necessárias, sem as quais esse caso não aconteceria, e que foram improváveis. Nós poderíamos começar lá atrás com a formação, primeiro, com a interceptação de Blackberries. Os doleiros que foram identificados nesse caso, e que estiveram lá no berço, na origem desse caso, eles trocavam mensagens de BlackBerry porque eles entendiam, eles acreditavam que essas mensagens não poderiam ser interceptadas. Mas eles mal sabiam que um agente da Polícia Federal tinha vindo de Brasília trabalhar em Curitiba e ele tinha estado com o delegado de Polícia Federal que foi ao Canadá desenvolver um sistema de interceptação de BlackBerry. E essas mensagens foram interceptadas e esse agente, por ter conhecimento desse sistema, ele resgatou coisas que tinham passado despercebidas. Isso levou à interceptação de novas pessoas, entre elas Alberto Youssef. E lá pelas tantas se indicou um e-mail e a polícia decidiu interceptar, e nesse e-mail tinha Alberto Youssef dando uma Land Rover Evoque, que a polícia praticamente tropeçou nesse e-mail. E a partir daí a gente decidiu investigar Paulo Roberto Costa, foram feitas buscas e apreensões na casa dele, e aí aconteceu outra coisa improvável. A polícia cometeu um erro, que é uma polícia extremamente preparada, a Polícia Federal, excepcional, mas essa polícia foi ao escritório de Paulo Roberto Costa, no mesmo dia em que a residência cumpriu busca e apreensão, bateu lá, viu que não tinha ninguém, em vez de forçar a entrada, como normalmente se faz, chamando um chaveiro, eles decidiram virar as costas e ir para a casa de Paulo Roberto, deixar um lugar desprotegido. Não é comum fazer isso. E nesse momento, vários parentes de Paulo Roberto vão lá e começam a retirar coisas do lugar, itens, provas, recursos, pelo elevador, e como num filme, quando a polícia está voltando, os parentes estão indo embora, eles quase se cruzam, a polícia chega lá, fala com o segurança, pergunta se existiu alguma movimentação estranha naquele lugar, o segurança fala, teve, exatamente onde vocês estavam querendo entrar, se pega nos circuitos internos de vigilância e se identificam todas as movimentações, e isso leva à prisão de Paulo Roberto Costa. E ele que estava lá na periferia do caso, porque ele nem era mais diretor da Petrobras, já fazia um ano, ele veio para o centro das investigações, porque a gente precisava formar uma opinião sobre o caso dele dentro de 30 dias. A gente teve que ser forçado a olhar o caso dele. E aí, de repente, o caso está indo bem, nós acusamos Paulo Roberto Costa, e de repente vem uma liminar do STF mandando soltar todo mundo. Todo mundo solto. Uma liminar do STF demora mais de um ano para ser apreciada, em média. Isso significava que a força-tarefa que tinha sido montada ia ser desmontada. E esse é um outro ponto interessante. Nós não tínhamos uma força-tarefa no Ministério Público desde o caso do Estado, porque era onerosa para se criar, onerosa financeiramente e politicamente para o Procurador-Geral. Porque no dia seguinte que a gente tinha uma força-tarefa, todo mundo ia bater na porta dele dizendo, eu também quero uma força-tarefa para o meu caso. E se formou uma força-tarefa, nesse caso, de modo altamente improvável, com os mesmos procuradores que estavam no caso do Estado, em que se desenvolveu a cultura da colaboração premiada no Brasil, gente experiente em colaboração premiada,
que foi um instrumento essencial, como o Gabeira mencionou. E aí, quando o ministro Piauí manda soltar todo mundo, o juiz Sérgio Moro faz um ofício educado para o ministro e fala: veja bem, o senhor quer mesmo que eu solte um traficante que foi preso com centenas de quilos de drogas? O senhor quer mesmo que eu solte uma doleira que foi presa com centenas de milhares de euros escondidos na calcinha? E o ministro pensa bem, repensa a situação, né? E, para sorte do caso, ele repensa e decide manter todo mundo preso, menos Paulo Roberto Costa. E, nesse momento, a gente estava com o Paulo Roberto Costa solto, o nosso entendimento ele precisava ser mantido preso. E adivinha o que acontece? Alguém da Suíça me liga e fala: descobrimos mais de 24 milhões de dólares em nome de Paulo Roberto Costa. Bloqueamos aqui. Veja que maravilha o que caiu na nossa mesa. Agora, tem um outro problema: a Suíça normalmente não deixa a gente usar essa informação. Mas nesse caso, nós pedimos, imploramos praticamente dos suíços, e eles nos autorizaram a usar essa informação para fins de prisão. E lá foi Paulo Roberto Costa novamente à prisão. E nós continuamos investigando, identificamos com base em análise da Receita Federal, lá vem a coordenação entre órgãos que você comentou, eu conto essa história no livro. Eles foram lá na minha mesa, abriram o que a gente chama de aranha, uma série de empresas, pessoas relacionadas por linhas, e nós descobrimos que os parentes de Paulo Roberto Costa tinham recebido dinheiro do esquema. E o que aconteceu foi que, a partir de um certo momento, Paulo Roberto Costa estava namorando a colaboração. E a advogada dele me liga e fala: olha, vamos combinar, a gente quer conversar sobre colaboração, quarta-feira lá em Brasília. E no dia em que era para ter a reunião, ela me liga e fala: olha, fortes interesses na República determinaram o cancelamento dessa reunião, não vai mais ter reunião, coisa nenhuma, está tudo suspenso. Mas ela mal sabia, e ele mal sabia, que na sexta-feira seguinte estavam previstas as buscas e apreensões na casa dos familiares dele, em razão do envolvimento nos crimes. Isso traz ele de novo para a mesa de negociação e ele decide fazer a colaboração premiada. E eu precisaria de mais uns 20 minutos para falar uma série de outras condições necessárias. Nós tivemos juízes imparciais mais firmes da primeira à última instância. Eles são escolhidos por sorteio, mas nós tivemos sorte de termos juízes firmes da primeira à última instância. Sem isso, esse caso não existiria. Uma série de fatores, para vocês verem como esse caso é fruto de dedicação, de competência, de amadurecimento, mas ainda, infelizmente, é fato de uma série de circunstâncias altamente improváveis, que faz nós vermos esse caso como um ponto fora da curva. Mas as circunstâncias improváveis jogaram muito contra nós também no passado. Então agora, vou te contar um caso, por exemplo, que eu já te mencionei. Eu estava trabalhando na CPI do sanguessuga, quando surgiu o problema dos aloprados. Aquele grupo do PT que apareceu com R$1.600.000 em notas, como se fossem notas de jogo de bicho, todas juntas, mas empacotadas. E a minha incumbência era descobrir isso pela CPI. Trabalhei, ouvi os petistas, não falavam nada, imagina. Eles eram um túmulo. Inclusive me acusavam de autoritário. Uma senadora de Salvador. Sabe que na política nós não somos tão elegantes e digamos assim, tão convencionais como os procuradores. Eu a chamava de Iberia Afundate, mas o nome dela é Iberia Salvador. E ela entrou na justiça. Certamente você cometeu uma série de abusos, perseguição política. Eu era autoritário, eu estava perseguindo. Pois bem, eu tive que ir a Curitiba, encontrei lá o doutor René Dotti para ser meu advogado, mas felizmente o Supremo nem considerou o caso. Mas, no problema dos aloprados, houve um dado que agora a delação do Odebrecht me esclareceu. Naquele maços de notas que havia uma etiqueta da cervejaria Petrópolis. Se a Lava Jato existisse naquela época, certamente isso não passaria desapercebido. Certamente ela levaria isso às consequências. Mas, infelizmente, naquele momento não aconteceu assim. Por isso que eu acho que a eficiência também teve um papel importante. Eu queria introduzir um outro tema, se você me permite. Eu falo no meu trabalho sobre um comício em Caruaru, durante o movimento da Gilete, em que estavam presentes no parlamento, estávamos todos presentes, os políticos brasileiros, os candidatos a políticos, e as estrelas eram o Collor e o Lula, ambos
objetivo de combater a corrupção, com a bandeira anticorrupção. O Collor, na época, era o caçador de marajás, e tinha demitido muitos funcionários que ganhavam muito em Alagoas. E o Lula era um homem que trazia a ética para a política. Então, o curioso é que agora, anos e anos depois, os dois estão no mesmo processo, creio que ambos são réus na Lava Jato. Tá? E ficou bastante claro para mim, sem, evidentemente, deixar de considerar a responsabilidade pessoal de cada um, que havia alguma coisa mais errada no sistema, em todo esse processo que nós construímos desde a redemocratização até agora. E eu acredito que a Lava Jato, através de você, dos seus pronunciamentos, do seu próprio livro, tem uma noção de que uma operação não resolverá o problema, que será necessário uma mudança muito mais ampla. Eu queria elaborar um pouco sobre isso. Com certeza. Vamos fazer aqui uma estatística aqui. Quantas pessoas acham que a Lava Jato transforma o Brasil? Que nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Levanta a mão quem acha que transforma o Brasil. Agora, quem acha que não transforma o Brasil? Levanta a mão. Mais gente acha que transforma do que não transforma. Agora, eu queria dar uma perspectiva a partir do caso concreto, que eu acredito que deve ser parecida com a perspectiva do Gabeira, que não necessariamente é melhor do que a visão de vocês, mas é uma visão de alguém que trabalha no caso. Na minha perspectiva, infelizmente, a Lava Jato não transforma o Brasil. Ela pode ser um passo nessa direção, mas ela em si é insuficiente. Não existem heróis a Lava Jato. Se nós tivermos heróis de transformação, esses heróis serão vocês, serão a sociedade. Eu gostei muito de um trecho seu, Gabeira, que, ligando agora com o começo da tua descrição sobre Caruaru, você coloca que os movimentos moralizadores do Brasil deram os burros na água. É uma ilusão, creio eu, pensar que apenas a entrada de pessoas honestas vai purificar o sistema. Desde Shakespeare, as pessoas são essencialmente as mesmas, com suas grandezas e suas misérias. Transparência, mecanismos de controle, redução de partidos, fim do foro privilegiado, mudanças do sistema. Tudo isso aponta para um caminho promissor de mudanças. Ou seja, o teu ponto de vista é de que tirar as maçãs podres do cesto não é suficiente. Senão as maçãs vão continuar apodrecendo. Aquelas que estavam sadias lá, se você não mudar as condições de temperatura, luz, pressão, umidade, que fazem aquelas maçãs apodrecerem, elas vão continuar apodrecendo e você vai interminentemente tirar as maçãs podres do cesto. Como eu coloco no meu livro, os políticos, eles não vêm de Marte. Eles são retirados da mesma sociedade de onde saem procuradores, jornalistas, médicos, engenheiros, mas eles são inseridos num sistema que é altamente pernicioso, que é o sistema político. Esse sistema tem engrenagens que empurram as pessoas que estão dentro dele para atos imorais e de lá para a corrupção. O que nós vemos, que você identificou muito bem, você também identificou isso na página 68, me chamou a atenção porque é exatamente a minha visão. Você chama atenção para a degradação da política e para a fragilidade das leis contra a corrupção. Hoje nós temos um caso que é uma conspiração do universo praticamente. Nós precisamos transformar a Lava Jato em regra. Nós temos hoje, infelizmente, 97% dos casos comprovados de corrupção acabando em pizza. E isso significa que apenas 3 a cada 100 casos são punidos. Agora, se você acha que essa pessoa vai para a prisão, você está enganado. A regra é que essas pessoas, esses 3 a cada 100 casos comprovados de corrupção em que a pessoa é punida, a pessoa seja punida com uma prestação de serviço à comunidade, com uma delação de licenças básicas e assim por diante. Pensem no nosso paradigma da punição. O caso Mensalão foi outro ponto fora da curva. No livro eu conto que as penas do Mensalão viraram pó. Nós temos pessoas que foram condenadas a mais de 7 anos, parece uma pena alta, pessoas como José Dirceu, Pedro Corrêa, algumas outras foram condenadas a 7 anos e pouco, e parece o rompimento da impunidade. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Elas cumpriram 1 ano de pena de prisão, no ano seguinte já estavam em casa, e dentro de 2 anos elas foram indultadas, perdoadas, porque 25% da pena já estava cumprida, e isso dá direito a um perdão de Natal, que é um grande presente de Natal para os criminosos. Isso nos traz uma realidade de impunidade, e a impunidade faz com que o crime de corrupção compense, e por outro lado nós temos esses vícios e problemas do sistema político. Por isso que, na nossa perspectiva, se nós atuarmos nessas 2 frentes, nós não vamos conseguir mudar o Brasil.
E nós só conseguiremos isso na hora que cada pessoa disser que heróis não são eles a Lava Jato, heróis somos nós. Cada um aqui tem um papel nesse processo histórico de mudança. Esse discurso dos heróis me preocupa porque, ao mesmo tempo em que ele exalta o trabalho, que está alcançando resultados, ele tem um lado ruim, que ele nos coloca, todos, a sociedade, como vítimas da realidade. Nós passamos a ser vítimas de representantes que não nos representam. Nós somos vítimas do passado, de uma colonização portuguesa, talvez burocrática, que trouxe a corrupção. E nós nos colocamos como vítimas, esperando heróis, quando a nossa busca por heróis já deu errado no passado. Nós elegemos Collor, como você mencionou, como um caçador de marajás, e isso não deu certo. Nós precisamos, em vez de heróis, instituições que funcionem bem. E se nós queremos essas mudanças, uma coisa eu asseguro para vocês: uma pessoa, um grupo de pessoas não vai conseguir mudar o país, mas cada um de nós, juntos, nós somos sim capazes de trazer sobre nós essa mudança com a qual nós sonhamos. Eu queria te levar a uma outra observação. Eu observo também, assim, até com um certo humor, o que se passa no Brasil quando surgem essas denúncias. Primeiro eu vi essa história de Dona Marisa. Eu só ouço falar dona, eu ouço de dona em novelas do século XIX. Mas no Brasil escreve dona, e eu também menciono dona. Mas, e começaram a discutir a Marisa, Dona Marisa, não importa, e depois foram para Casa Marisa, foram o biscoito Marisa. Não existe assim, uma certa noção do essencial. E eu observo que uma das grandes críticas que foram feitas ao seu trabalho foi a apresentação de um PowerPoint. Primeiro, uma má vontade contra o PowerPoint, de um modo geral. Coisa que eu vejo em inúmeras autoridades internacionais utilizando. Entende? É uma coisa comum que se utiliza o PowerPoint. Mas ali eu acho que você cometeu um erro, porque você disse que o Lula era o comandante de tudo isso. E agora nós estamos sabendo que ele é apenas o chefe. Como é que você Eu acho que vou chamar meu advogado e vou me reservar o direito constitucional e permanecer em silêncio. O senhor tem todo o direito de ficar em silêncio. Ainda bem que hoje ele não tem PowerPoint, muita gente se pergunta sobre o fim da Lava Jato. Qual é o ponto final da Lava Jato? Eu acho que uma etapa está se encerrando. Na sua opinião, não está se encerrando uma etapa importante? Olha, nós como sociedade, e essa Lava Jato não existiria sem a sociedade a proteger, nós conseguimos evoluir, alcançar resultados jamais alcançados. Uma das histórias que eu conto no livro é a história que começou quando a Letícia bateu na minha porta, uma colega da Procuradoria da República, e me convidou para entrar nesse caso. E quando ela faz esse convite, eu volto 10 anos na minha história e, Gabeira, eu conto o que eu vi, eu conto um pouco de como eu vivi o combate à corrupção de dentro do sistema, os fracassos pelos quais eu passei, e eu mostro que a minha vida é muito parecida com a vida do Brasil num ponto. É uma vida de fracassos na luta contra a corrupção. Eu logo que entrei na verdade, agora quando eu era jovem de verdade, quando eu tinha meus 22 anos, eu pensava e queria um Brasil melhor. Esse é um sonho comum de muitos jovens. E o caminho que eu encontrei para isso foi entrar no Ministério Público Federal, que tem uma pauta de proteção do meio ambiente, de direitos humanos, uma pauta muito parecida com a pauta que você defende, exatamente. E um ano depois eu passei a atuar num grande caso que envolvia gafanhotos. Gafanhotos que comiam uma folha, mas não é a folha de árvore, é a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eles colocaram lá na Assembleia Legislativa mais de 70 laranjas, fantasmas, que recebiam salário, mas essas pessoas sequer sabiam que os seus nomes estavam lá. E recebiam salários, e no dia do pagamento alguém ia lá, sacava todo aquele dinheiro e no passe de mágica o dinheiro desaparecia. Isso aconteceu em 2004, no começo dessa investigação. Nós estamos em 2017, 13 anos depois. É legítimo que você espere, que o dinheiro tenha sido recuperado e que aquelas pessoas responsáveis, incluindo os deputados estaduais, tenham sido punidas.
mas ninguém foi punido. Ninguém. E nenhum centavo foi recuperado. Os casos ainda estão nos escaninhos do judiciário rumo à prescrição, que é o cancelamento dos casos criminais pelo decurso do tempo. Um ano depois trabalhei no Banestado, que foi um marco no combate ao crime de colarinho branco. E o que aconteceu foi que nós acusamos mais de 680 pessoas e até hoje apenas pouco mais de 10 estão presas. Grande parte dos casos já prescreveu e o resto tende a prescrever. Um ano depois eu consegui condenar 2 empresários que praticaram corrupção e crimes graves a mais de 40 anos de prisão cada um. Finalmente eu achei que eu teria sucesso em casos criminais. E não, eu tinha 3 ações penais grandes contra essas pessoas, fora outras que tinham prescrito mais antigas. Mas eu tinha 3 grandes com perspectiva de sucesso em que eles estavam condenados a essas penas altas. E o que aconteceu foi que, no ano passado, um dos casos tinha sido anulado e 2 prescreveram. A mensagem que se passa com isso tudo é que vale a pena cometer corrupção no Brasil. Vale a pena, é uma história de fracassos. Vamos aqui fazer uma outra experiência. Quem é que lembra de um caso em que a pessoa foi condenada por corrupção, foi processada e condenada na primeira e última instância e foi para a cadeia por corrupção? Vamos tirar esses casos a Lava Jato e o Mensalão porque foram pontos fora da curva. Quem é que lembra? Pode levantar a mão e falar o nome da pessoa? Quem é que lembra? Lalau. Lalau foi prisão domiciliar, aquele tipo de prisão tipo nhé, né? Mas eu vou contar porque vai ser difícil eu encher a mão. Quem mais? Luiz Estevão. Luiz Estevão estava demorando, mas ele foi preso porque o STF mudou o entendimento ano passado, permitindo a execução provisória da pena. Eu ouvi também Georgina, 3. Quem mais? Catiola foi preso porque fugiu do Brasil, mas eu vou contar 4. Os Correios, Arthur Gueiros aqui. Arthur Gueiros? Aqui em cima. Arthur Gueiros trabalhou nesse caso Catiola. Ele confessa no livro, eu reproduzi no livro a frustração que ele teve ao ver que esse caso prescreveu em relação a praticamente todos os criminosos de colarinho branco que decidiram não fugir. Quem foi preso foi basicamente Catiola, mas os outros réus de colarinho branco, ex-presidente do Banco Central, etc., saíram todos ilesos, porque o sistema funciona para destruir esse tipo de caso. Quem mais? Nós temos 4 até agora. Aí, Catiola não foi corrupção, né? Foi peculato, mas vamos enquadrar também. 4, quem mais? Quem mais? Dole uma? Dole 2? Bom, se nós estamos aqui com 300 e poucas pessoas e nós lembramos de 4 casos de corrupção, a conclusão óbvia que eu tenho é que nós não temos muita corrupção no país. Ou o sistema não funciona. Ou então que o Maluf é inocente. Esse é um caso em que provavelmente tem que ser inocente, porque veja que no Brasil ele não foi preso. Até tem uma ordem de prisão de uma corte norte-americana em Nova York, mas certamente isso é produto de abusos e de perseguição política. Agora, quando acontecem fracassos na nossa vida, e vocês vão ter fracassos na vida de vocês também, não se iludam, existem fracassos que a gente não consegue controlar, eles caem sobre nós. Você não vai escolher os fracassos que você vai ter, mas é você que decide o que você vai fazer com os fracassos que acontecem na tua vida. É você que decide o que você vai fazer com os fracassos que acontecem na tua vida, se você vai usá-los para construir ou para destruir. Vendo um sistema que não funciona, eu conto que eu poderia ter me tornado um burocrata de gabinete, um carimbador de processos. Afinal de contas, não valia a pena trabalhar, investir minhas noites como investi, cheguei a virar noite trabalhando nesses casos. Não valia a pena. Ou eu podia insistir, ousar, tentar algo diferente. Eu decidi ir para Harvard, onde eu passei um ano da minha vida, conheci um sistema que funciona melhor do que o nosso, numa universidade que expandiu meus horizontes e me fez voltar e querer mais. E nesse momento, Letícia me convida, e esse caso acaba se tornando a Lava Jato, e ela mostra, fez um diagnóstico tremendo do sistema, algo que nós não tínhamos. Isso é um avanço, isso é uma etapa cumprida, Gabeira, como você colocou, e ela permitiu que nós alcançássemos alguns resultados que nós nunca vimos. Nós temos agora mencionados nas recentes colaborações 1/3 quase do Senado, quase 1/3 dos ministros e quase metade dos governadores. Nós temos 5 ex-presidentes mencionados, os 5 vivos. Nós temos 6 ex-deputados presos em Curitiba, inclusive o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Isso sob o ponto de vista de resultado de processamento criminal. E sob o ponto de vista de resultado econômico, foram recuperados, objeto de acordos de recuperação, mais de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais num país em que a regra é não recuperar nenhum centavo.
Aqui no Rio de Janeiro mesmo, o Eduardo Elradi, coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, está aqui também conosco hoje. Aqui no Rio de Janeiro foram recuperados aqueles 250 milhões do Cabral, e ainda tem mais aí por vir, com certeza, e foram restituídos aos cofres do Estado para pagar o 13º salário dos pensionistas. Vejam que, para um Estado que não funcionava nada em termos de combate à corrupção, nós conseguimos sim alguns resultados inéditos, e eu poderia dizer que alguma etapa nós vencemos. Não chegamos lá, não estamos longe do fim desse processo, mas conseguimos avançar. Nessa etapa do Rio de Janeiro, eu posso acrescentar algumas coisas como político, você não pode dizer como procurador, mas nós lutamos também um sucesso dentro de um Estado que ainda é governado por uma parte da quadrilha. E isso é evidente, você vê lá no Bangu, sumiram 35 páginas da lista do livro de visitas das pessoas que vão visitar o Cabral. Quer dizer, é um trabalho difícil, é muito difícil, quem encontra parceiros e adversários surpreendentes, mas... E viva a imprensa livre, né? Vamos voltar, felizmente... Ele pode falar várias coisas que ele tem vontade de dizer, já não pode falar. Agora, uma das coisas que você levantou aqui, é importante, que é a impunidade, né? Mas nós sabemos hoje, talvez, onde mexer para reduzir essa impunidade. O nível de impunidade talvez exista na justiça do mundo inteiro, alguns erros que aconteçam, inocentes, enfim. Mas, no caso brasileiro, nós temos uma noção dos pontos que precisam ser atacados. Por exemplo, no caso dos políticos, o chamado foro privilegiado é um deles. Né? Ele tem que... Uma das razões da impunidade dos políticos é a lentidão no julgamento do Supremo. Você concorda com essa ideia de que o foro precisa ser reexaminado? Eu concordo, Gabriela, por duas razões. A primeira é essa que você mencionou, mas mais grave do que a demora no julgamento deles é a quebra que acontece na investigação. Vocês não têm ideia o que é você estar numa linha de investigação boa, você pode estar com uma interceptação telefônica, com quebras de sigilo, e de repente aparece um político com foro na sua investigação. Você tem sentimentos conflitantes. Você fica contente pela perspectiva de produzir um resultado mais relevante para a sociedade, tá? Você fica triste com os crimes cometidos, com os danos que isso gera, mas você fica contente com a perspectiva de estancar aquele sofrimento social causado pela corrupção daquele agente público que deveria estar cuidando de vocês e nós todos, mas está, pelo contrário, está nos traindo. Agora, nós ficamos tristes porque esse caso vai ser deslocado para o Supremo, a investigação vai ser parada para ser remetida para cima, vai ter uma solução de continuidade. Medidas de investigação são sempre mais difíceis no Supremo, porque enquanto vejam que uma decisão simples de recebimento de denúncia toma uma semana em Curitiba, lá no Supremo Tribunal Federal demora quase 2 anos. Agora, vejam que isso não é produto de má vontade dos ministros, mas é um perfil institucional. Enquanto a Suprema Corte norte-americana julga cerca de 100 casos por ano, o nosso Supremo chegou a julgar 100 mil casos por ano em alguns anos. É inviável, é impraticável, não tem como funcionar realmente. Não é má vontade dos ministros, pelo contrário, mas é um produto de um modo como funcionam as nossas instituições. Então nós temos um prejuízo para a investigação e, em segundo lugar, o foro privilegiado desprestigia a ideia de república, a ideia de que todos devemos ser iguais perante a lei. Originalmente, o foro foi pensado como um modo de proteger o nosso país. Proteger a estabilidade econômica e política, dando uma proteção especial para os cargos mais relevantes da República. Mas se você parar para pensar, você pode ter aí 10, 15, 20 pessoas como pessoas de que depende a estabilidade econômica e política do nosso país. Mas o problema é que, segundo um estudo recente, nós temos mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas com foro. Você sabe que esse número está ampliando durante a Lava Jato, porque as contas vão melhorando. Tem tanta gente com foro, inclusive nas constituições estaduais, que é difícil fazer essa conta. No começo se falava em 15 mil, depois eu falei de 22 mil, que eu fiz uma conta de joelho, relacionando algumas pessoas. Depois veio a Ju e falou 36 mil, e agora nós temos mais de 50 mil pessoas numa conta recente com foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado. Do que depende de estabilidade econômica e política do país? De nada. Eu não deveria ter foro privilegiado, mas nós temos. Nós temos que mudar essa realidade. Nós precisamos estabelecer um governo mais igual, um governo entre iguais, um julgamento entre iguais, todos devem estar sujeitos à lei, algo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu estudei. Lá, mesmo o presidente da República é sujeito a um juiz de primeira instância.
Mas existem outras fragilidades na lei que você acha que possam ser solucionadas com as medidas contra a corrupção? Nesse caso, quais seriam elas? Com certeza, Gabriel. Vejam que por que a corrupção não veio à tona antes? Esses esquemas, gente, eles vêm desde longa data. Padre Antônio Vieira, em 1650, já reclamava da corrupção no Brasil. E ele falava que quem era ladrão não era o ladrão de galinha, mas eram os governantes que vinham aqui, segundo ele, não buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. Aqui no Rio de Janeiro surgiu uma reminha lá por 1820, que dizia que quem rouba é ladrão, quem rouba muito é barão, mas quem rouba muito esconde é promovido de barão a visconde. Uma reminha carioca. Depois, em 1950, surgiu uma expressão no governo de Getúlio Vargas que dizia que nós vivemos num mar de lama. Se você ouve essa expressão até hoje, é porque ela sobreviveu aos tempos. Mais recentemente surgiu uma outra expressão do político que rouba, mas faz. A quem se relaciona essa expressão? Ademar de Barros, esse outro que vários de vocês pensaram, bem, até isso ele roubou. Mas eu tenho que confessar, como a gente está falando sobre corrupção, que eu roubei essa piada, tá? Não é minha. Na década de 90 foram 88 escândalos de corrupção só na área federal. E, gente, a gente vê corrupção todo dia nos jornais. Como é que a gente aqui, mais de 300 pessoas, só consegue lembrar de 4 pessoas que foram para a cadeia por corrupção? Isso mostra que o sistema não funciona. E por que não funciona? Em primeiro lugar, existe algo que é comum a todos os países, que é a dificuldade de você descobrir a corrupção. A corrupção acontece entre 4 paredes. Ela é feita aos sussurros, ela não deixa testemunhas. Mesmo quando você sabe que a corrupção aconteceu, é difícil você comprovar, porque o pagamento do dinheiro é feito mediante uma série de atos que lavam o dinheiro, pegam o dinheiro sujo e fazem com que ele pareça limpo. Quando você sabe que aconteceu e você consegue comprovar e rompeu essas 2 barreiras, o que acontece é que o processo se alonga, e se alonga, e se alonga. Veja que no caso do Luiz Estevam foram mais de 80 recursos, sem contar habeas corpus. Vejam que 80 recursos são injulgáveis, não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo você não consegue julgar um caso com 80 recursos. Isso é inviável, é impraticável. O sistema é um looping sem fim, é uma sucessão de recursos, é um labirinto. Além disso, existe uma previsão, algo que se chama de prescrição, que é o cancelamento do caso criminal porque ele demorou muito tempo para acabar. Várias vezes até o caso acaba antes, ele é anulado, o nosso sistema é todo poroso. Por causa de um furo do encanamento, você derruba um prédio inteiro. Existem problemas no nosso sistema de unidades. Além disso, você tem a prescrição, que cancela os casos, e a gente pode lembrar de um caso que aconteceu aqui, o Propino Duto. O Propino Duto desviou recursos por meio de auditores da Receita Estadual, veio à tona lá por 2002, foi acusado em 2003, e o juiz que julgou esse caso, ele julgou rapidamente. Era um Marcelo Bretas, era um Sérgio Moro, julgou ainda em 2003. Condenando essas pessoas. Eles tinham nas contas na Suíça mais de 30 milhões de dólares. Dinheiro teu. E, embora esse juiz tenha julgado, os juízes se tornaram pareceristas. Essa sentença não é executada. E antes ela tinha que esperar todos os recursos até o Papa, praticamente, para ser executada. Hoje ela pode depois de segunda instância, mas naquela época não podia. E os recursos interpostos foram para o Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro, e foram julgados em 2007. Houve novos recursos, o que é normal no nosso sistema, eles foram para o STJ. No STJ foram julgados em dezembro de 2013. Desculpa, dezembro de 2014. Em 2013, a Suíça estava ameaçando devolver o teu e o meu dinheiro para os corruptos, porque não acredita que o processo não acaba nunca no Brasil. E se você acha que em dezembro de 2014 o caso foi julgado na 3ª instância, e aí ele foi para a 4ª instância, você está enganado. Tem um recurso que se chama de embargos de declaração, que o objetivo é esclarecer o conteúdo da decisão. E foram oferecidos, então, embargos de declaração. E esses embargos de declaração foram julgados, e adivinha o que veio depois? Novos embargos de declaração. E foram julgados, e adivinha o que veio depois? Novos embargos de declaração. E é o esclarecimento do esclarecimento do esclarecimento que não acaba mais. Nesse caminho, adivinha o que aconteceu? Corrupção prescreveu. E aquelas pessoas que foram afastadas do serviço público porque elas são um risco para você,
elas não estavam mais afastadas em decorrência do processo criminal, porque prescreveu, não tem consequência criminal para o réu. E aquelas pessoas que tinham sido condenadas por quadrilha, sabe o que aconteceu? Prescreveu também. E lavagem de dinheiro, boa parte já prescreveu, e o STJ abriu vista para as partes para dizer que sobrou alguma coisa. E ainda tem uma instância pela frente. A gente ainda está no STJ, ainda tem o STF. Isso mostra que é um sistema feito para não funcionar. E quando você consegue aplicar uma pena, adivinha, a pena é baixa, a pena de corrupção parte de 2 anos, vai até 12, mas a pena no Brasil, especialmente em relação a colarinhos brancos, fica próximo do mínimo. Essa pena tende a ser substituída por prestação de serviço à comunidade, doação de cestas básicas. E se você acha que está ruim, nada está tão ruim que não possa, vem aí um indulto natalino, depois de 25% dessa pena resíduo e perdoa a pena. Isso faz com que a corrupção seja um crime de alto benefício e baixo risco. Infelizmente, a corrupção no nosso país, Gabeira, compensa. Essas são algumas das várias falhas do nosso sistema de justiça. Falhas que foram atacadas para serem consertadas por meio das 10 medidas contra a corrupção, e você conta bem no teu livro o que aconteceu com elas. Exatamente. Eu, ouvindo dizer que você estudou fora, parece que o Moro também estudou fora, toda essa geração de juristas, jovens procuradores, tem uma noção do mundo mais ampla. Eu vejo que há muito debate sobre a questão dos procedimentos. Como se a Lava Jato e essa nova geração que trabalha no tema estivesse ferindo preceitos legais brasileiros, estivesse em confronto com o Estado de Direito. Como se fosse, eu inclusive já li análise que compara os jovens procuradores aos tenentes. Os tenentes até são um nome de rua aqui no Rio de Janeiro, muitos deles, mas eles pegaram em armas, eles queriam poder, uma coisa completamente diferente. Mas eu vejo, por exemplo, um procedimento que é a condução coercitiva. Houve 150 conduções coercitivas, mas quando foi feita a condução do Lula, uma discussão enorme no Brasil sobre ser justo ou não uma condução coercitiva. As prisões temporárias, nós temos talvez 1/3 dos presos brasileiros em prisão temporária, mas quando o Ike Batista fica um pouquinho mais, é um juízo, isso é um absurdo. Nós sabemos que a maioria dos casos não chega ao Supremo. Não tem uma banca de advogado capaz de alavancar o tema até a mesa do Supremo e, se tiver boa pontaria, precisamente na mesa do Gilmar. Como é que vocês encaram essas discussões sobre o procedimento? Isso, de alguma forma, inibiu a Lava Jato, inibe a Lava Jato, ou está sendo relativamente tranquilo demonstrar que os procedimentos são corretos, inclusive confirmados em quase todos os recursos pelas próprias instâncias superiores? Como é que você vê esse confronto entre a execução da lei e a forma, que as pessoas, como dizem, bom, não vou defender, ele diz, eu não vou defender, não vou dizer que não sejam ladrões, mas eles não vão sendo bem tratados. Como é que você vê isso? Nós vemos com muita naturalidade. É muito normal no Brasil se atacar o processo, o procedimento, para evitar a discussão do mérito. Porque o mérito é consistente, as pessoas desviaram recursos, as provas são fortes. O que aconteceu na Lava Jato é que não só a investigação foi cuidadosa, mas os tribunais mantiveram o procedimento, não anularam esse caso, e os réus estão tendo que enfrentar o mérito. Agora, é muito normal, Gabriel, você conhece o mundo melhor do que eu, no mundo político, quando as provas são fortes, as investigações são cuidadosas, a pessoa alegar, por exemplo, perseguição política. São as manobras que a pessoa tem para tirar ele próprio do foco. Coloca, não sou eu, é perseguição política. Não sou eu, é uma série de abusos que estão sendo cometidos. E o receio que a gente tem é que essa narrativa, ela acaba pegando com o tempo. Porque é uma estratégia do Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes, ela começa a parecer verdade. E isso foi a estratégia que se adotou na Itália. Na Itália houve uma operação parecida com a Lava Jato, chamada Mãos Limpas. Essa operação aconteceu na década de 90. Lá foram desviados recursos, até as propinas eram um percentual parecido, 3% das propinas, 3% dos valores dos contratos era pago em propina. Lá tinha uma estatal petrolífera no centro do escândalo, que era a Eni. Lá o sistema todo político estava apodrecido, como o nosso. Mas o que aconteceu na Itália? Lá começou a existir um discurso de supostos abusos da operação,
Esses abusos jamais foram comprovados, como no Brasil, mais de 95% dos atos e decisões da Lava Jato foram confirmados pelos 3 tribunais independentes. Mais de 95%. E rever, não tem nada de errado rever uma decisão judicial, é normal o processo de revisão. Pessoas diferentes e razoáveis podem discordar razoavelmente sobre diversos assuntos. Então é normal um desembargador revisar uma decisão do juiz por ter uma visão diferente do direito, por ter uma interpretação diferente de uma norma legal. Ainda assim, na Lava Jato, mais de 95% dos atos e decisões praticados foram mantidos nas instâncias superiores. Agora começa o discurso de supostos abusos, como que aconteceu na Itália. E por que começa esse discurso de supostos abusos? Começa porque todo mundo sabe que a única proteção que a Lava Jato tem não é Deltan, não é o grupo de Curitiba. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político. A única proteção que a Lava Jato tem são vocês. E a hora que vocês não protegerem, a hora que vocês colocarem o pé atrás em relação à operação, por vocês passarem a desconfiar dela, eles conseguiram produzir uma rachadura nessa couraça, que são vocês, uma rachadura nesse escudo e conseguem passar por cima da operação. É o que aconteceu na Itália. 8 anos depois eles passaram a esvaziar a operação. Chegou a ser aprovada no curso da operação até mesmo uma lei que proibia a prisão preventiva, especificamente nos casos de corrupção. E lá surgiu uma pauta, um debate de leis anticorrupção também. Como surgiram aqui as 10 medidas, só que lá a pauta de mudança, a pauta anticorrupção foi substituída no legislativo. Adivinhe por que pauta? Pauta de abusos de autoridade do judiciário. Qualquer semelhança? No caso, você pode até prometer que vai prender os procuradores. Olha, eu vou prender. Se eu chegar ao poder, eu prendo todo mundo. Isso algo que realmente impressiona esse processo, porque é uma ilusão pensar que está se discutindo apenas um processo legal. É todo mundo ideológico, político, em jogo, e que ele se movimenta com muita certeza, né? Assim, existe uma guerra de comunicação nesse caso, Gabriela, e eu achei bem interessante porque no teu livro, embora você estivesse comentando outras coisas, em 2 momentos você fala dessa guerra de narrativas. Você fala que se constrói narrativas, que o mundo político é um mundo em que narrativas são construídas para substituir a realidade. E você, não sei se você já tinha ouvido falar de pós-verdade quando você escreveu isso, mas virou a expressão do ano de 2016 segundo a Oxford Dictionaries. Pós-verdade. É que se criam narrativas para substituir a verdade, elas são replicadas em redes sociais. E o que nós vemos nesse caso é uma guerra de comunicação. Por isso que a gente cuidou de transparência o tempo inteiro. Por isso que a gente criou o primeiro website de um caso criminal da história, em que você vai lá e você encontra os números dos processos, o código para acesso, você entra no site da Justiça, você tem acesso a todo o procedimento eletrônico, as acusações, as provas. Por isso que a gente faz entrevista coletiva para esclarecer a sociedade sobre as acusações que nós oferecemos. Por isso que nós concedemos entrevistas, por isso que nós buscamos o máximo de transparência que nós podemos ter, para que você possa examinar com os seus olhos o que é esse caso. Vejam que se constrói narrativas, por exemplo, de que as colaborações são extraídas mediante pressão, mediante prisões. Quem é que já ouviu isso? Que existem prisões para extrair colaborações. Vejam que mais de 80% dos casos de colaboração foram feitos em casos em que não existia prisão. Faz sentido esse discurso de que prisão, que as colaborações vêm de prisão? Não faz, porque mais de 80% dos réus estavam soltos. E vamos olhar ao contrário. Prisão leva a colaboração. Você estava comentando que 1/3 dos presos são provisórios. Mais de 200 mil presos no Brasil são provisórios. Você já ouviu falar de 10 mil colaborações premiadas no Brasil? Não tem. Você não tem. Prisões também não levam a colaborações. É um complexo de circunstâncias e de fatores que contribuem para uma colaboração. Eu acho que o que leva, principalmente na minha opinião de leigo, né, é o fato da pessoa compreender que vai ser condenada, que as evidências são todas contra ela. E que a punição vai ser efetivada. Agora você vê, por exemplo, o que me impressionou também no debate brasileiro foi o último depoimento em Curitiba no dia 10. Eu não fui ao depoimento, eu estava na rua, mas me impressionou muito os comentários, me impressionaram os comentários, que algumas pessoas diziam o juiz Sérgio Moro não tinha o direito de perguntar algumas coisas que ele perguntou. Quando, na verdade, o juiz estava perguntando as coisas que ele perguntou, porque ele queria formar uma opinião e formar a sua sentença. É a oportunidade do réu esclarecer. Exatamente. Essa oportunidade do réu exercer o direito de defesa, o juiz tem que perguntar
o que se passa nos autos, exatamente para que o réu tenha essa oportunidade. E o curioso na argumentação deles é que eles não levam em conta o fato de que o juiz disse para o depoente: você fica calado quando quiser, você tem o direito de não responder. Agora, ele reconhece no réu o direito de não responder, mas os defensores do réu querem que o juiz pense com o pensamento deles, não pode fazer pergunta que não está autorizada dentro desse processo. Quer dizer, então, assim, eles acreditam mesmo que é só o triplex que está em jogo? É possível, né? Não sei. Então, esses procedimentos, essas coisas, é que nós temos que tomar sempre muito cuidado com as interpretações, porque, às vezes, nem sempre a imprensa que ataca está comprometida com a corrupção. Pode até objetivamente favorecer a corrupção, mas muitas vezes a imprensa que ataca, ela quer mostrar que o perfeito não é perfeito, entende? Que as coisas bem feitas não são assim tão bem feitas. Eu me lembro, essa desde os anos 70, no fim dos anos 70 e 80, que havia mesmo essa corrente de vamos ver o que é um mito no Brasil e vamos desmistificar, entende? Então existe muito isso, mas eu acho que essas discussões sobre procedimento, em todos os casos em que foram colocadas, eu senti que era necessário dizer, olha, não, o procedimento não está correto, entende? Vocês estão querendo que o juiz pense como vocês, né? E nós vamos enfrentar muito isso. Eu não sei se você pode nos dizer, mas como é que vocês viram e veem essas resistências todas, como elas repercutem lá dentro, se isso realmente chegou a ser um obstáculo para as coisas se desenvolverem? Olha, obstáculo não, porque a gente faz o que tem que fazer. O nosso trabalho é muito vinculado. Você busca fatos, você pode até inovar em estratégias de investigação, como a gente inovou usando as colaborações premiadas, buscando cooperação internacional, com uma comunicação social melhor, com uma transparência maior com a sociedade, mas nós somos muito vinculados no sentido de que você vendo um fato que em tese é criminoso, você tem que ir para cima, você tem que investigar, você tem que buscar provas daquilo. Então, isso não significou um obstáculo para nós, mas é claro que nos incomoda. E eu vou fazer menção a um jornal aqui, mas faço até uma menção elogiosa, contando como caiu um pouco da minha ingenuidade em relação à imprensa, mas no sentido positivo até. Eu acreditava que se você fizesse bom trabalho, você seria reconhecido por pessoas de boa fé. Mas um jornal como a Folha de São Paulo, que é um excelente jornal, ele sempre tem uma visão crítica do mundo. Eles têm uma visão que o jornalismo é oposição sempre. Ele tem que buscar a mancha preta no lençol branco. E eles se veem com o papel de informar criticamente a sociedade. Isso é positivo, nós precisamos desse tipo de informação. Agora, no começo, eu pensava, Folha de São Paulo tem alguma coisa contra a gente. Não é possível. Tudo que a gente fazia, por melhor que fosse, eles sempre iam lá e colocavam alguma coisa de ruim no meio. E essa reflexão que eles trouxeram ao longo do tempo foi boa para nós. Foi boa para nós amadurecermos, foi boa para nós melhorarmos o nosso trabalho, para nós refletirmos sobre a nossa atuação. E hoje eu vejo com muito mais maturidade o trabalho jornalístico, inclusive daqueles que criticam a operação. Agora, é claro que existem, eu até menciono no livro, uma espécie de alguns blogs que buscam construir narrativas, que mentem mesmo, que distorcem fatos, que criam fatos, que criam manchetes sensacionalistas para atrair atenção e ganhar cliques, quando na verdade aqueles fatos são narrativas construídas, fatos distorcidos, e nós somos alvos disso todos os dias. Todo dia tem alguma notícia sendo criada de modo distorcido, inverídica sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa atuação. E inclusive faz parte da própria experiência. Quando, não sei se prestaram atenção no depoimento de João Santana, mas ele fala muito claramente que a campanha política não é feita apenas de elogios ao candidato que você defende, mas uma campanha de desconstrução da imagem do outro. Eu conheço aqui os gangsters publicitários que estavam no serviço do Cabral, e eles faziam coisas incríveis. E eu acho que isso vem da política, e vem da ideia que é uma ideia moderna e terrível, de que as evidências não importam. O que importa é a narração, a narrativa.
Então isso propicia muito as pessoas a dizer, não interessam os fatos, a versão é o mais importante. É um esforço muito grande. E infelizmente, eles não compreendem ou não se compreende que com essa montanha de dólares que foi despendada, é preciso também ver com uma montanha de fatos para que as pessoas percebam o que aconteceu no Brasil. Uma das questões que eu mais lamento na Procuradoria, no momento, eu não sei se por desinformação minha, sempre com uma visão construtiva, é o fato de terem baixado um sigilo sobre os processos que dizem respeito à corrupção na América Latina. Nós temos uma necessidade muito grande de apresentar um quadro da corrupção na América Latina a partir da influência do PT. Né? Porque na década dos 60, dos 70, quem ajudava os movimentos revolucionários era Cuba. E ajudava aquele dinheiro todo vinha na rubrica de solidariedade internacional. Quem protestasse, a cadeia acabou. Mas agora, num mundo que, com a virada do século, mudou-se a tática. O socialismo do século XXI iria alcançar o governo pelas eleições e depois progressivamente conquistar as instituições. E nesse processo houve uma articulação de marqueteiros extremamente bem treinados e empreiteiras ambiciosas. E, para que você tenha uma ideia, 34 milhões de dólares numa campanha eleitoral é praticamente o preço de uma grande produção de Hollywood. Entende? O que você vai fazer com 34 milhões de dólares? Quer dizer, é um investimento muito grande, não só na imagem de quem você defende, como também na destruição da imagem do outro. Então, é um movimento moderno de buscar uma narrativa contra as evidências. Mas chega um momento, eu até escrevi hoje um artigo, que eu concluí, eu disse, olha, no século passado caiu o muro, nesse século precisa apenas cair a ficha. Vocês vão compreender que está por aí. Então, esse muro da negação é um muro que só se mantém também com essas narrativas falsas. Agora, por exemplo, eu vi uma história de que a Mônica teria falsificado um documento e apresentado uma falsa prova. Imediatamente as próprias pessoas pesquisavam e desmentiram. Mas isso é permanente, entende? A todo instante, essa tentativa de fortalecer o muro da negação, como se houvesse realmente uma conspiração da Procuradoria, da Receita, da Polícia Federal, de todos os implicados, como se essa montanha de dinheiro que resolveu não fosse real, não fosse parte da mentira. Eu até cumprimento a Procuradoria de conseguir mentir e trazer tanto dinheiro de fora. É impressionante, mas isso é o que nós vivemos. As pessoas simplesmente não caem a ficha. Eu acho que não cai a ficha também, que grande parte dos atingidos tem uma forte emoção ideológica envolvida. E eu já vi isso com algumas situações. Eu não vou fazer analogia com religião, então tem alguns pastores condenados, líderes religiosos, Jim Jones, líderes religiosos condenados, a dificuldade muito grande dos fiéis em admitir que aquela acusação é verdadeira. A tendência é achar que é uma conspiração diabólica, entende? E essa tentativa de mostrar a Lava Jato como uma conspiração diabólica é realmente, para nós, até ridículo, mas ainda é um ponto importante na mentalidade das pessoas do Brasil. Então, deixa eu contar uma história, essa não contei no livro. Quando eu fui para Harvard, eu fiquei bem amigo de um colega que é de esquerda. Eu não me via e não me vejo como alguém de esquerda, direita. Meu foco hoje é combate à corrupção. No Brasil são desviados 200 bilhões de reais por ano, nós podemos estimar, eu explico essa estimativa no livro. 200 bilhões de reais, você pode triplicar o orçamento federal em saúde, você pode triplicar o orçamento federal em educação, você pode multiplicar por 4 todo o investimento de segurança pública no nosso país. Eu vi tua preocupação com o saneamento básico. Em 2 anos e meio, Gabeira, você resolve o problema do saneamento básico, você leva água para as mais de 35 milhões de pessoas que não têm água encanada, você leva esgoto para os mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto.
outro. E não importa então se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de cima, de baixo, de meio, de centro, você tem alguma coisa boa para fazer com 200 bilhões de reais, você tem alguma coisa boa para fazer para a sociedade com esse dinheiro todo. E nós estávamos conversando lá, eu com esse meu amigo, em 2012, 2013, sobre o mensalão. E ele falava, então, o mensalão foi uma armação. Eu falava, não foi, falava o nome do meu amigo, não foi fulano. O mensalão foi uma armação, eu conheço o procurador que atua nisso. Não, mas o procurador-geral é indicado e assim, assado. Falei, não, mas quem assessora aí, quem está trabalhando é um cara sério que eu conheço, o procurador é renomado, conceituado dentro da nossa instituição, o cara é competente, o cara é diligente, não tem nada de visão partidária. E ele falava, Deltan, se fosse você, eu acreditava. Mas como não é você, não acredito. E hoje, por que parece, ele me defende nas redes dele, nos grupos dele. Agora, indo um pouco além, Gabeira, esse problema da corrupção é o que você colocou no livro. É um sistema político apodrecido. Não é partido A, não é partido B, não é governo A, não é governo B. Claro que nós tivemos alguns governos que, em razão da investigação, vir agora, eles tiveram mais proeminência porque eles eram o governo federal na época. Mas o que a colaboração do Odebrecht esclareceu é que acontece nos governos estaduais dos outros partidos, acontece nos governos municipais dos outros partidos, está espalhado. E tem gente que acha que colocou foco errado na Odebrecht. Falaram, não, essa empresa, por onde ela vai, ela corrompe, não é empresa. Saía essa empresa, entrava outra nos gabinetes e é a mesma coisa. E até esse sigilo que existe sobre a atuação internacional do Odebrecht é temporário. Não sei se você sabia disso, mas nós estaremos colaborando com os países a partir de 1º de junho desse ano. Foi um tempo para organizar os documentos, para a própria empresa buscar espontaneamente colaborar e receber os méritos pela colaboração dela junto aos outros países. Então tem uma razão de ser, essa negociação foi extensa, tomou praticamente um ano de negociação até o acordo ser celebrado. Foi celebrada na mesma época em que adivinha o que aconteceu. As 10 medidas foram detonadas, veio uma lei de intimidação, numa época em que o Congresso estava todo temeroso em relação ao que viria com a doação do Odebrecht. Teve várias tentativas de abalar essa colaboração na reta final, em dezembro. Isso não aconteceu porque, novamente, a sociedade esteve do nosso lado. Mas, enfim, meu ponto é, nós temos um sistema que é ruim, um sistema que não funciona, um sistema que é apodrecido, um sistema político. E se nós não mudarmos as regras do sistema político, nós não teremos um país melhor. O que vai acontecer é o que uma grande estudiosa da corrupção fala, que enquanto você não muda os estímulos e desestímulos, você pode até prender todo mundo, mas você vai ter uma substituição dos presos por um novo grupo que vai cometer o mesmo tipo de coisa. Nós precisamos reduzir incentivos para a corrupção, diminuir os custos de campanhas eleitorais, nossas campanhas são caríssimas. Para um candidato despontar no meio da multidão, são milhares de candidatos nessas últimas eleições. Já é uma redução do incentivo à corrupção. É uma redução do incentivo. Viu-se que apenas existe, pelo menos a punição está por aí, né? Mas ela é um ponto fora da curva, ela é como um pêndulo que se deslocou para uma região, como aconteceu na Itália. Agora, adivinha o que aconteceu depois da Malditas na Itália? O pêndulo voltou, e não só voltou à posição original, mas ficou pior do que era antes. Porque depois de algo que é gigante, tudo parece pequeno e nem mesmo a imprensa dava atenção para os escândalos de corrupção depois. A população perdeu a janela de oportunidade de transformação. Janela de oportunidade de transformação. A Miriam Leitão tem uma frase que eu gosto muito, que eu cito no livro, ela fala que a Lava Jato pode ser se nós aproveitarmos a oportunidade. Se aproveitarmos a oportunidade, a semente de um recomeço. O que nós vemos é que nós hoje temos essa janela em aberto, mas se você não aproveitar essa janela, o que vai acontecer? Vai ser que você vai viver o resto da sua vida sentado no sofá, vendo os escândalos de corrupção e reclamando da vida. Nós temos hoje um momento muito especial na nossa história. Nunca a população esteve tão consciente dos males que a corrupção causa. Veja que hoje no Rio de Janeiro foi objeto de denúncia aqui, desvio da saúde, 16 milhões de reais. Adivinha qual que era o valor do desvio? 10%. 10% dos contratos. De modo curioso, o Sérgio Machado, um colaborador da Lava Jato, ele já tinha vindo e ele tinha falado que a corrupção não era só da Petrobras, na mesma linha que outros colaboradores. Ele falou que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. E ele falou que a corrupção na área federal é de cerca de 5%, na área estadual, cerca de 10%. Veja só, bate com a denúncia de hoje. Na área municipal, chegaria até 30%.
nós precisamos, então, nós temos, em primeiro lugar, uma conscientização que nós nunca vimos em relação ao problema da corrupção. Nós temos, além disso, uma quebra do cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é uma descrença nas instituições. O cinismo é um comportamento que você passa a descumprir regras, porque, veja o exemplo que eles dão, eles não cumprem regras, porque eu vou ser bom, porque eu vou cumprir as regras aqui embaixo. E a Lava Jato, ela quebrou um pouco do cinismo, ela renova nossas esperanças. Ela faz, como você traz no livro, ela gera uma tensão entre aquele nosso cinismo histórico e a possibilidade de agora nós termos algo novo, algo diferente, como você coloca. E nós temos então uma conjunção de fatores que nos trazem para o momento em que, se nós acreditarmos, se nós perseverarmos, se cada um de nós trouxermos sobre nós a nossa responsabilidade, nós seremos sim capazes de construir um Brasil melhor. Mas a hora é agora. Bem, eu acredito que está na hora também de passar à plateia a possibilidade de fazer interrupções, de conversar. Então, fica a palavra com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Podem ser críticos, viu? Nossas perguntas críticas, é a oportunidade que a gente tem de esclarecer. Não autoriza, não, senão não pode. Senão você vai estimular. Nelson aqui. Por exemplo, Nelson Freitas, da Folha de São Paulo. É bem bacana a gente poder ver uma matéria dessa numa terça-feira para prestigiar o trabalho de vocês dois, e foi uma palestra muito esclarecedora. Mas eu acho que fica ainda um buraco na cabeça da gente, uma lacuna, quando a gente pensa o que a gente tem que fazer, o que seria interessante. Fazer como na Ucrânia, pegar os políticos, jogar na lata de lixo, botar no céu, o que vocês recomendam que seria interessante que nós, como população, porque nós não temos maneira de fazer uma passeata sem que o neguinho não vá lá e quebre, toque fogo. Como é que a gente muda isso? Ótima questão. Isso me traz uma segunda história que eu conto no livro. A Lava Jato era um trem acelerado sobre os trilhos, nós estávamos em setembro de 2014. E na Lava Jato, por vezes, nós não temos tempo para muita coisa, Gabriela. É corrido lá, às vezes a gente... Eu vou fazer um parênteses, contar uma outra história, que às vezes falta comida até... a gente mantém uma comida lá e vai comprar em supermercado, às vezes para manter mantimentos lá, para não ter que sair comer. E fazendo um parênteses, teve uma vez que eu passei mal, tive problemas gástricos, estava indo ao banheiro frequentemente, e eu pensei, olha, eu não tenho tempo de ir ao médico. Quer saber? Vou fazer uma consulta por mensagem com o meu médico. Só que o nome do meu médico é Paulo Roberto Costa Claro. É meu médico gastroenterologista em Curitiba. E a gente tinha recém feito acordo de colaboração com o Paulo Roberto Costa, e eu tinha o telefone dele salvo lá, para o meu azar. E aí eu peguei no iPhone, tinha o nome lá, Paulo Roberto Costa, cliquei, é esse mesmo que hoje vai me ajudar, e comecei lá. Doutor Paulo Roberto, estou me sentindo assim, assado. Quando eu vou ao banheiro é assim, assim. Eu estou corrido, desculpa fazer essa consulta por mensagem, me ajuda. E lá veio a resposta dele. Doutor Deltano, não sou médico, mas sou engenheiro. Sinto não poder lhe ajudar, mas desejo sua pronta recuperação. Eu fiquei contente, Gabriela, que eu não mandei fotos. Esse é seu furo, né? Eu posso... Você terminou lá? Não. Essas são parentes. Aí estava faltando comida, eu convidei o procurador mais novo de nós, o mais jovem de todos nós, o Diogo Castor de Matos. Nós fomos ao Mercadorama, fica uma quadra e meia de lá, e estava passando as compras, e de repente ele vira para mim e fala: Deltan, a sociedade espera de nós transformação, mas o carro sozinho não vai trazer essa transformação que a sociedade quer. Vamos propor reformas? A minha resposta, Gabriela, foi automática. A gente tinha recém tido a colaboração do Paulo Roberto Costa,
a gente tinha uma série de linhas de investigação por fazer. Eu falei, não, Diogo, não, a gente não tem condição de fazer isso, a gente já investe finais de semana, noites trabalhando, eu já estou devendo em casa para minha família, isso não está no nosso job description, isso nunca foi feito, jamais um órgão público sugeriu reformas. A gente, se tiver tempo, a gente tem que perseguir novas linhas de investigação, porque elas estão aí nos esperando. Diogo, talvez por respeito, por consideração e não por estar convencido, assentiu, nós fomos embora, mas aquela pergunta ficou queimando no meu coração por 10 dias, no meu coração, na minha mente, e eu voltei e escrevi para os colegas dizendo, olha, Diogo me fez esse desafio, e Diogo tem razão, nós precisamos avançar para reformas. O ideal é que elas já tivessem vindo do Congresso, mas como elas não vieram, alguém tem que tomar a iniciativa. Existem momentos na vida que requerem um esforço cívico maior de cada um de nós. E disse eu que aquele é um desses momentos. Nós avançamos a partir daí para redigir propostas que ficaram conhecidas como 10 medidas contra a corrupção, que tinham 3 eixos centrais: prevenção, punição efetiva que sai do papel e recuperação do dinheiro desviado para que o crime não compense, para que a corrupção não compense. Nós lideramos o processo de redação, de revisão dessas propostas. Depois de prontas, elas foram colocadas no pacote de presente e foram apresentadas para a sociedade em março de 2015. Minha expectativa era que o Congresso aproveitasse esse momento para discutir, aperfeiçoar e aprovar essas propostas. Afinal de contas, tínhamos tido um escândalo de corrupção que era o Lava Jato. Era uma oportunidade para virar a página do escândalo. Mas adivinhem o que aconteceu? Nada. 3 semanas depois, nada tinha acontecido e ninguém mais falava dessas propostas. Eu não sei se você já se sentiu assim, impotente. Eu me senti absolutamente impotente. Eu não tenho poder político, econômico, eu tenho um networking menor do que de muitos de vocês. Eu tenho uma visibilidade passageira agora, mas menor do que de alguém como Nelsinho. Eu me senti impotente e não sabia o que fazer. Agora, minha dica para você é, quando você não souber o que fazer, volte e faça o que você pode fazer. Porque eu percebi que eu não ser capaz de produzir a transformação inteira não me eximia da responsabilidade de fazer o que eu podia fazer. Não me eximia da responsabilidade de fazer o que eu devia fazer. E eu voltei ao básico, eu passei a dar palestras sobre as 10 medidas contra a corrupção, e numa dessas palestras uma pessoa se levanta e vem falar comigo, o nome dele é Marcos, eu conto essa história no livro, e ele fala, então, para essas propostas darem certo, nós precisamos que elas sejam da sociedade. A sociedade precisa ter voz nelas. E ele começou a reunir líderes semanalmente, e desses líderes surgiu a ideia de coletar assinaturas contra a corrupção e levar isso para o Congresso como medidas de iniciativa popular. Era algo novamente inédito para um órgão público liderar um processo como esse. Era super difícil, eram necessárias mais de 1,5 milhão de assinaturas. E eu não sei aqui quantos assinaram essas fichas de coleta de assinatura, mas lá você tinha que colocar nome da mãe, nome do pai, CPF, RG, data de nascimento, título de eleitor. E é razoável que alguém visse tudo aquilo lá e dissesse, eu não vou colocar esses meus dados todos aí, eles podem ser mal usados. Então era um desafio você coletar assinaturas, tinham que ser físicas ainda por cima. Agora, porque pessoas decidiram fazer o que podiam fazer, porque a sociedade se engajou, porque pessoas como o Nelsinho foram e fizeram vídeos chamando a sociedade para participar, porque pessoas como o Thiago Lacerda se envolveram nesse processo, nós tivemos a sociedade coletando mais de 2 milhões de assinaturas, um número recorde num tempo recorde. Isso levou as propostas ao Congresso Nacional, que tramitaram de modo célere, foram aprovadas no final de 2016 por uma comissão especial, aprovou quase na íntegra, só tirou alguns pedaços que não deturpavam as propostas, mas aproveitou quase tudo, aprovou quase inteiro. Foi uma unanimidade de 30 deputados que escutaram mais de 100 pessoas ao longo do ano. Pois bem, essas propostas foram ao plenário da Câmara dos Deputados. Lá no plenário, na noite seguinte à tragédia do Chapecoense, enquanto a sociedade brasileira chorava a tragédia, na calada da noite, a Câmara dos Deputados deturpou completamente as propostas, desfigurou-as, reduziu-as a menos de 2 ao todo, e substituiu aquelas não aprovadas, aquelas deturpadas, por uma espécie de lei de intimidação, que amarrava as investigações. Eu lembro muito claramente do dia seguinte. Depois daquela madrugada, nós tivemos uma reunião de acordo com a Odebrecht às 10 da manhã. Nós estávamos na fase final desse acordo, e esse acordo estava colocando o Congresso em polvorosa contra nós. O Congresso estava tentando de todo modo nos amarrar para que esse acordo não saísse na nossa leitura.
E o que aconteceu foi que eu acordei, eu me arrastei até a sala, minha esposa me abraçou. Ela falou: meu amor, nós vamos com você para onde você quiser. Se você quiser ir para o Japão, eu quero que você saiba que nós, a nossa família, está contigo. E eu me arrastei até o trabalho e pela primeira vez, no caminho para o trabalho, eu pensei, Gabriela, em desistir. Porque não se trata de um caso criminal. Se nós não formos capazes, como sociedade, de caminhar adiante, de avançar para reformas sobre as quais eu falo no livro, nós vamos continuar sendo para sempre o país do futuro. Não se trata de uma questão formal, mas estudos mostram que quanto maiores os índices de corrupção, piores os índices de desenvolvimento humano e social e vice-versa. E eu pensei em desistir, mas foram vocês que me fizeram não desistir. Ao longo daquele dia eu recebi centenas de mensagens de pessoas falando: nós temos que seguir em frente, nós precisamos perseverar. Lutar contra injustiças históricas não é uma luta de um dia. Nós não podemos ser ingênuos, achar que injustiças históricas vão ser transformadas da noite para o dia. Naquele momento eu podia novamente desistir, como poderia ter desistido várias vezes frente a frustrações. Mas eu decidi perseverar. Ousar mais, ousar diferente. Eu não sei a decisão que vocês vão tomar, mas a minha decisão foi de continuar fazendo o que eu podia fazer. Nós podemos hoje ousar mais, ousar diferente. Um tema que o Gabeira sempre traz no livro dele é o tema de 2018. O tema da chance que nós temos de renovação política. Se essas pessoas que estão lá não vão passar as reformas necessárias, o que nós temos que fazer em 2018 é colocar lá as pessoas que vão fazer passar essas reformas e que nós precisamos. Nós temos o poder de colocar lá quem nós quisermos. Muitas vezes o cinismo nos invade, a dúvida nos invade e nós temos dúvidas se vale a pena. Não sei se vocês já viram aquela hiena Red, aquela hiena das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados. Ó céus, ó vida, ó azar. Não sei se vocês conhecem alguém que é hiena Red na vida de vocês, mas eu conheci várias hienas Reds ao longo desse caminho. Várias. Agora, a grande verdade é que existem causas, Gabriela, pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Eu não sei se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder, mas nós precisamos prosseguir, porque isso é a coisa certa a fazer. Eu queria acrescentar alguma coisinha na sua resposta. Evidentemente que todos nós, em certos momentos, pensamos em desistir. O seu caso era ir para o Japão, o meu para o Jalapão. Eu não sentido de escapar aqui. Mas o que me parece, né, que a chance que nós temos agora não é só de escolher novas pessoas. Quer dizer, a Lava Jato e as delações do Odebrecht e tudo, elas foram consideradas, ou a delação do Odebrecht, como uma delação do fim do mundo. Nós teremos muitos mortos, muitos feridos, e alguns com fratura exposta, outros com ferimentos leves, no cenário político brasileiro. Eu não penso na história como se ela se recomeçasse do zero. Vai ser preciso que os sobreviventes do parlamento se encontrem com os novos que virão e juntos, um utilizando a experiência do outro, possam realmente realizar alguma coisa. A Lava Jato trouxe algo que também, na minha cabeça, é muito positivo. Você mencionou algo que me importa, que é a questão do saneamento básico. Né? Já foi resolvida por alguns países no século XIX e no século XXI, a gente não conseguiu resolver. A Lava Jato trouxe uma possibilidade de nós revermos um pouco essa situação política no Brasil. Eu assisti, eu acho que menciono no livro, a ascensão do PSDB e a ascensão do PT. Em ambos os casos, eles falavam em ficar 20 anos no governo, no mínimo. E eu percebo que, ao chegar no governo, e a primeira preocupação é continuar no governo. Todo o tempo é utilizado para pagar as dívidas de campanha e arrecadar para as novas campanhas.
E o Brasil é um país que ficou praticamente sem um planejamento sério. O planejamento era definido pelas empreiteiras, pelas obras que elas gostariam de fazer. Eu acho que existe uma chance de mudar isso agora, porque não é só que novas pessoas virão. Algumas velhas foram abatidas de uma forma irreversível, eu creio. Entende? Alguns políticos brasileiros, alguns modos de pensar o Brasil e fazer política no Brasil, no meu entender, foram abatidos de uma forma irreversível. E eu tenho visto a sociedade brasileira evoluir num ritmo muito mais rápido do que a política pode, inclusive, aprender. Eu, talvez por uma questão pessoal, ninguém precisa me seguir nisso, eu dou um valor muito grande ao avanço tecnológico, sobretudo aos smartphones. Através deles, nós adquirimos uma possibilidade de saber mais e de compartilhar mais as ideias. Então, os brasileiros hoje sabem mais e compartilham mais do que no passado. A sociedade amadureceu no certo sentido. Então, é uma base razoável para que haja mudanças, né? Então, eu acredito que essas mudanças poderão vir em 2018, não mudanças que revolucionem o país, mas as mudanças que, pelo menos, usem uma classe política que não seja repelente, entende? Que não seja, como a gente diz no Haiti, uma elite moralmente repugnante. Eu acho isso possível e acredito que a gente vai fazer isso. Agora, é preciso considerar a necessidade de participação e de votar bem, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, paga um preço muito alto com os seus equívocos eleitorais. Você falou uma coisa que para mim foi novidade, porque eu sou da década de 80. E você tratando da redemocratização, das primeiras eleições, você coloca assim, as pessoas admiravam os políticos. Claro que eu admiro determinados políticos, mas admirava a classe política. Isso não é algo da... O ciclo da redemocratização. Pois é, isso me impressionou, porque hoje é exatamente o oposto. E isso acaba sendo ruim, não só porque não existe confiança, e a confiança é a base do funcionamento da sociedade. Vejam que vocês não conseguirão viver se vocês forem ao médico, receberem uma receita e vocês ficarem com receita de que o médico quer matar vocês em vez de curar vocês. Imagine se você vai atravessar, está dirigindo o carro, vê um semáforo, é luz verde, e você não tem coragem de passar porque você acredita que alguém vai atravessar. Nós não conseguimos viver numa sociedade sem confiança e, ao mesmo tempo, os níveis de confiança no nosso Congresso são baixíssimos, irrisórios. Nós precisamos reconquistar essa confiança. Isso pode ser um processo gradual, mas que tem que necessariamente começar em 2018. Porque se nós não começarmos isso em 2018, eu não acredito que a gente vai começar de novo depois de tanto escândalo, de tanta coisa. Se nós nos insensibilizarmos, esse é um tema que você aborda também, com receio de que isso aconteça, nós não teremos um país diferente. Eu posso ler um trecho do livro que eu falo sobre essa expectativa de mudança. Eu coloco aqui que nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com a injustiça, nem abandonar essa luta. Aí estão os dois dos meus maiores receios. O primeiro aqui, depois de tantas fases da Lava Jato, de tantas capas de jornais sobre milhões desviados, as pessoas se insensibilizem com um médico que se acostuma depois de ver tanto sangue. Em várias experiências humanas, a tolerância com o desconforto, com a dor ou com o frio aumenta com o tempo. Precisamos fazer um exercício consciente para não nos acostumarmos com a corrupção. Ela é uma mão grave que nos atinge e, se não fizermos nada, continuará nos atingindo de diferentes modos, trazendo sofrimento aos 200 milhões de brasileiros. Meu segundo receio é que desistamos. Há muitos exemplos de transformação social aparentemente improvável, partindo de pessoas que trabalharam para isso, que insistiram, que foram além quando outros pararam. Mahatma Gandhi, na Índia, liderou um povo a alcançar a independência na Inglaterra, utilizando táticas não violentas de desobediência civil, e contribuiu para a pacificação de surtos de violência que poderiam conduzir à guerra civil entre hindus e muçulmanos. Gandhi disse: seja a transformação que você quer ver no mundo. Nelson Mandela enfrentou a situação de um país dividido pelo racismo e pelo ódio em termos de apartheid. E, sob a sua influência e liderança, a África do Sul foi reconciliada num nível que antes muitos consideravam impossível. É de Nelson Mandela a frase: sempre parece impossível até que seja feito. No entanto, mudanças não dependem somente de grandes líderes.
O fim da escravidão na Inglaterra foi um dos primeiros movimentos populares de sucesso depois do fim da Idade Média. Os abolicionistas se organizaram distribuindo panfletos, fazendo abaixos assinados e protocolando petições na Câmara dos Comuns que equivaliam aos nossos projetos de lei de iniciativa popular. Em média, foram 170 dessas propostas legislativas por ano entre 1788 e 1800. Até a abolição da escravatura em 1883, foram protocoladas mais de 5.000 petições com centenas e milhares de assinaturas. Sem dúvida, é difícil mudar situações de injustiça histórica, sobretudo quando grandes interesses econômicos e políticos estão envolvidos. Mas é sim possível mudar por meio da mobilização social, como a história tantas vezes nos mostra. Pode não ser simples, pode não ser rápido, mas pode funcionar para dar início às mudanças necessárias pelas quais tanto esperamos e com que tanto sonhamos. Há causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Lutar pelo nosso país é lutar por você mesmo e pelas pessoas que você mais ama no mundo. Eu concordo com Gandhi quando ele disse: a força não vem de vitórias. Quando você passa por dificuldades e decide não se render, isso é força. Não, eu não tenho palavras finais, não. Não há ponto final nisso. Continua.